Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje vai ser um conto, não é uma história real, é só um conto que me foi enviado aqui. Se eu não me engano, esse conto tem 5 partes e eu vou dividi-la em 2 ou 3. Aqui vamos começar com a parte 1. Mas se você já gosta desse tipo de conteúdo, já fica aqui comigo até o final e espero que vocês gostem. E antes que eu me esqueça, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like aqui no comecinho do vídeo, que você já me ajuda bastante. Eu acredito que ainda não está aparecendo a opção de hypar, mas se aparecer, gasta seu hype comigo, que assim me ajuda a crescer aqui na plataforma. E juntos nós vamos explorar vários assuntos interessantes. Ah, e se vocês tiverem alguma história para me enviar, gente, seja de milagre, de coisas que vocês viram, se você já foi para outra dimensão, me envie aqui no canal. O nome do conto: Entre a Lua e a Noite. Essa é a parte 1. O Sussurro da Floresta. A lua cheia iluminava a floresta densa de Ravencourt, uma pequena vila perdida entre as montanhas e as neblinas. As árvores balançavam como se guardassem segredos antigos. Os moradores raramente se aventuravam para além das trilhas, pois sabiam das lendas, histórias de lobisomens que vagavam famintos e de vampiros que desciam das ruínas do antigo castelo de Pedra Negra. Helena, uma jovem curiosa, filha de caçadores, cresceu ouvindo essas histórias, mas algo dentro dela dizia que não eram apenas lendas. Nessa noite, um uivo profundo atravessou o silêncio. Não parecia de um lobo comum. O coração de Helena acelerou. Ela sabia, a fronteira entre o mito e a realidade estavam prestes a se romper. O encontro com as sombras. No caminho de volta para casa, Helena se perdeu na neblina. Foi então que ouviu passos atrás dela. Uma figura emergiu da escuridão, alta, pálida, de olhos rubros que brilhavam como brasas. Você não deveria estar aqui, disse o estranho. A voz suave, mas carregada de algo que lembrava ameaça. Ele se apresentou como Adrian, um vampiro que já vivera há séculos, mas ao contrário dos outros de sua espécie, não a atacou. Pelo contrário, parecia estar protegendo-a. Antes que pudesse entender, um rugido ecoou. Do outro lado da trilha, um enorme lobisomem de pelagem cinza saltou, as presas reluzindo à luz da lua. Adrian e o monstro se enfrentaram em uma batalha brutal. Helena correu, mas não conseguiu deixar de olhar. Não era apenas fúria animal. Nos olhos do lobisomem haviam dor. Na noite seguinte, Adrian voltou a procurar Helena. Ele revelou uma verdade escondida. Os lobisomens e os vampiros estavam presos em uma maldição ancestral. Há séculos, um pacto rompido entre clãs condenou ambos a uma guerra sem fim. O lobisomem da noite anterior não era qualquer criatura. Era Damian, o herdeiro de uma linhagem poderosa. Ele fora amaldiçoado contra sua vontade, condenado a vagar entre a humanidade e a besta. Helena ficou dividida. Ela sentia medo de Adrian, mas também uma estranha atração, e algo em Damian, mesmo em sua forma monstruosa, despertava compaixão. Entre o sangue e prata. A tensão entre os clãs aumentava. Os vampiros
queriam dominar Ravencourt para alimentar-se de humanos, enquanto os lobisomens defendiam a floresta, acreditando que ali estava a chave da cura para a sua maldição. Helena descobriu, através de antigos manuscritos deixados por sua avó, que sua própria linhagem estava ligada ao pacto rompido. Ela era descendente da Guardiã do Véu, uma mulher que, no passado, possuía o poder de unir ou destruir ambos os clãs. Isso explicava porque Adrian e Damian estavam tão próximos dela. Ela era a chave para o fim da maldição. Deixa eu beber uma água. Numa noite de eclipse lunar, o confronto final começou. Vampiros desceram do castelo, liderados por Adrian, enquanto lobisomens, guiados por Damian, avançaram da floresta. Helena estava no centro do campo de batalha, o sangue de seus antepassados pulsando em suas veias. Adrian se aproximou, oferecendo-lhe a eternidade ao lado dele, prometendo poder e proteção. Damian, em sua forma humana, implorou para que ela escolhesse libertar os lobisomens, quebrando o ciclo de dor. As duas forças se chocaram, e Helena sabia que sua decisão definiria o destino de todos. Ela ergueu as mãos e recitou as palavras do antigo pacto. Uma luz dourada explodiu do céu, envolvendo vampiros e lobisomens. Gritos ecoaram, mas, quando a névoa baixou, algo havia mudado. Lobisomens recuperaram sua forma humana. Os vampiros perderam parte da sua fome, tornando-se mais próximo dos mortais. Adrian caiu de joelhos, enfraquecido, mas olhou para Helena com um sorriso triste. Damian, livre da maldição, chorava como criança. Ao fim da noite, o equilíbrio fora restaurado. Ravencourt voltou a ter paz, mas nada seria como antes. Helena sabia que carregar o sangue da guardiã significava ser sempre um elo entre os mundos. Damian partiu com seu clã para recomeçar longe dali. Adrian desapareceu nas sombras, prometendo que um dia voltaria. E sob a lua cheia, Helena caminhou pela floresta, sentindo que a verdadeira batalha não era entre lobisomens e vampiros, mas dentro do coração humano, dividido entre a luz e a escuridão. Meses se passaram desde que o eclipse que o libertou Damian e enfraqueceu Adrian. Ravencourt parecia em paz, mas Helena sentia algo diferente no ar. Às vezes, durante a noite, sombras se moviam mais rápido do que deveriam, e a lua parecia manchada de vermelho. Os manuscritos da avó escondiam uma nova revelação. A maldição dos vampiros e lobisomens não era um verdadeiro problema. Havia um terceiro clã, esquecido pela história, que dormia no subsolo do mundo. Os sombrios, criaturas ancestrais que se alimentavam não de sangue ou carne, mas da própria alma. O eclipse não trouxe apenas equilíbrio, ele também despertou esses seres. Helena acreditava nunca mais ver Adrian, mas ele voltou, pálido, mais frágil, porém com os olhos ainda mais intensos. Os sombrios despertaram, disse ele, com a voz grave, e eles querem você. Adrian revelou que os sombrios eram os criadores, tanto dos vampiros quanto dos lobisomens. Eles haviam usado os primeiros humanos como experimento, moldando-os em duas raças condenadas. O papel da guardiã, que agora recaía sobre Helena, era impedir que o retorno dos mestres originais.
Mas havia um preço. Para enfrentar os sombrios, ela teria que escolher um lado definitivamente. Damian, agora livre da maldição, fundou um novo Conselho da Lua, reunindo antigos lobisomens que desejavam viver em paz com os humanos. Ao descobrir sobre os sombrios, ele chamou Helena e Adrian para uma reunião secreta. O clima era tenso. Vampiros e lobisomens juntos, numa mesma mesa, era impensável. Mas a ameaça maior obrigava alianças improváveis. Durante a reunião, um ataque começou. Um dos lobisomens foi encontrado morto, não devorado, mas vazio, sem alma. A marca dos sombrios estava clara. Guiados por mapas antigos, Helena, Damian e Adrian partiram em busca das catacumbas, The Nix, o lugar onde os sombrios foram aprisionados. A jornada os levou a desertos amaldiçoados, montanhas cobertas de gelo e cidades abandonadas por séculos. No caminho, eles conheceram Selene, uma bruxa errante que dominava magias proibidas. Ela se reuniu ao grupo, mas sempre deixava no ar a dúvida. Estaria ali para ajudar ou apenas para usar Helena? Dentro das catacumbas, o grupo descobriu que os sombrios já estavam se libertando. Seres de sombras líquidas, com olhos com fendas brancas, que sussurravam na mente dos vivos. Helena quase sucumbiu ao chamado deles, que ofereciam poder absoluto. Damian a puxou de volta, lembrando-a de quem era. Adrian, no entanto, parecia tentado. Quando escaparam das catacumbas, Selena revelou a verdade. Um dos três, Helena, Damian ou Adrian, teria que se sacrificar para selar novamente os sombrios. Ai, gente, que canseira. Trabalhando, né? De volta a Ravencourt, Helena não conseguiu dormir. Em sonhos, os sombrios apareciam, mostrando um futuro de destruição. Cidades engolidas pela escuridão e céu sem lua. No último sonho, ela viu algo que o perturbou profundamente. Sua própria imagem ao lado dos sombrios, governando o mundo em trevas. O destino estava em aberto, e a guerra verdadeira apenas começava. O primeiro ataque. Ravencourt acordou em chamas. As sombras haviam chegado. Não mais sussurros ou presságios. Os sombrios caminhavam entre homens, roubando suas almas, com um simples toque. Damian e o Conselho da Lua lutaram com ferocidade, mas perceberam que as garras e presas não bastavam. Os lobisomens eram fortes, mas as sombras não sangravam. Adrian, enfraquecido, mas astuto, conseguiu conter alguns deles usando sangue antigo, um ritual que queimava sua própria essência para criar fogo vermelho. Helena percebeu. A guerra estava apenas começando. Selene, a bruxa errante, levou o grupo a um lugar secreto, o Círculo das Almas. Um templo subterrâneo construído pelos primeiros guardiões. Ali, Helena descobriu inscrições que revelavam a profecia completa. Quando a lua for tomada e o sangue for fraco, a guardiã se levantará. Se escolher a noite, governará as trevas. Se escolher a lua, cairá em sacrifício. Mas se escolher o coração, romperá o destino. A última parte intrigou Helena. Escolher o coração? Isso poderia significar Damian, Adrian ou algo além do amor? Talvez a humanidade em si?
Dentro do Conselho da Lua, rumores surgiram. Alguns lobisomens achavam que a aliança com vampiros era uma fraqueza. Um grupo rebelde se separou, liderado por Kael, um jovem alfa impetuoso. Ele acreditava que apenas a força bruta poderia vencer os sombrios. Enquanto isso, os vampiros, Adrian enfrentava conspirações. Muitos de sua linhagem o consideravam fraco para proteger Helena. Alguns desejavam entregá-la aos sombrios, acreditando que ela poderia ser usada como uma arma. A guerra externa se tornava também uma guerra interna. O cerco das sombras. Cidades vizinhas caíram uma a uma. Os sombrios passavam e restavam corpos vazios. Por onde os sombrios passavam, restavam corpos vazios, como cascas humanas. Eles não queriam territórios, nem riquezas, apenas colecionar almas, alimentando-se até se tornarem invencíveis. Ravencor tornou-se o último bastião. Sob a lua vermelha, lobisomens, vampiros e humanos, armados, se preparavam para a batalha. Helena, no entanto, sabia que armas comuns não bastariam. Durante um ataque noturno, Adrian salvou Helena, mas ficou gravemente ferido. Antes de desmaiar, confessou algo que a dilacerou. Se eu tiver que escolher, prefiro ver você nas trevas ao invés de morto. Ela percebeu o perigo. Adrian estava se inclinando para o lado dos sombrios, não por maldade, mas por medo de perdê-la. Damian, vendo a fraqueza de Adrian, ficou ainda mais protetor. Mas no fundo, ele sabia que o elo entre Helena e o vampiro era profundo demais para ser ignorado. Vamos beber água. Vem aí o grande confronto. A Batalha da Lua de Sangue. O grande confronto começou. Sob a lua tingida de vermelho, Ravencor foi cercada por exércitos de sombras. Lobisomens uivavam em fúria. Vampiros erguiam espadas encantadas. E humanos lutavam com coragem desesperada. Helena, no centro, ativou o poder da guardiã. Sua luz dourada rasgou a escuridão. Mas cada vez que usava a magia, parte da sua vitalidade era drenada. No clímax da batalha, um dos sombrios mais antigos, Niteris, o Senhor do Vazio, surgiu diante dela. Você já é minha, guardiã, disse ele, oferecendo-lhe não poder, mas liberdade de sacrifício. Adrian caiu de joelhos diante dele, dividido. Damian uivou em desafio. E Helena sabia. A escolha final estava chegando. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido aqui a parte 1 desse conto bem interessante. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Deixe aqui nos comentários se vocês querem ver esse tipo de conteúdo por aqui. Já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. E se vocês tiverem alguma história, como eu falei no começo do vídeo, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. Beijos e até a parte 2 pra gente saber qual foi a decisão da Helena.